Hi everyone, it's me Thales, sou eu Thales de novo. Este é o meu canal dedicado ao inglês, né? Nós cobrimos do básico até o avançado. E por enquanto nós estamos no ciclo da gramática, vendo todos os conteúdos principais da gramática, tanto do nível básico quanto do intermediário avançado. Before we begin our content, antes de começarmos nosso conteúdo de hoje, subscribe, assine o canal, subscribe to the channel, give a thumbs up if you enjoy the video, dê um joinha, and activate, hit that notification bell. Ative o sininho, porque eu gravo vídeos quase todo dia e nós estamos com mais de 300 vídeos. Yes, 300 videos already. Então tem muito conteúdo para você poder acessar e vídeos são periodicamente lançados lá, tá? Quase todo dia tem vídeo. Então, você ativando o sininho, você fica sabendo quando eu gravei vídeos. Alright? This lesson will be a continuation from the last one. Essa lição vai ser uma continuação do vídeo anterior. E nós vamos ver mais exemplos, né, envolvendo expressões como most of, every, all, né? E assim que eu terminar de explicar a parte que ainda está pendente, nós vamos ver mais exemplos, alright? So, without further ado, let's get going, shall we? Vamos lá? Eu estava gravando o vídeo do intermediário avançado, né? Que eu gravo os vídeos um depois do outro, né? Não necessariamente sigo uma ordem. Então, for example, tem algumas situações que eu falo assim, quando eu uso I've lived in Minas Gerais all my life. Por exemplo. Ou seja, eu tenho morado ou moro em Minas Gerais toda a minha vida. This is not true to me, right? Isso não é verdadeiro para mim. Why is that, Thales? Yeah, it's not true because I moved to Rio in 2008. Eu mudei para o Rio em 2008. Então, eu sou de Minas, mas já faz um bom tempo. It's been 12 years since I came to Rio. Já faz 12 anos, na verdade vai fazer 13 anos já, né? Mas por enquanto é 12, que eu vim pro Rio. Que tempo verbal é esse aqui? Present Perfect. É o verbo have, mais o verbo no past participle, o verbo principal no particípio passado. Isso aqui é it is? Não, é it has. Quando eu falo assim, all, eu uso preposição aqui? Não, eu falo all my life. Ok? All the employees were dismissed. Todos os empregados foram dispensados. Então aqui, sem exceção. Eu preciso usar all of? Não, geralmente a gente usa sem o of, tá? Tem algumas situações que eu falo assim, most of the children who study here are rich. A maior parte das crianças que estuda aqui são ricas. Por exemplo, aqui eu uso most of. Então, assim, não são todas as situações que eu uso o of, mas tem situações que eu uso o of. Então, você tem que analisar. Eu não sei te dizer exatamente uma regra, tá? Mas tem algumas situações que eu não posso usar of. Por exemplo, quando eu falo most people, é possível usar most of the people? Não. Você usa most people. Right? Most people.
Most people stay at home at night. Por exemplo, tá? Maioria das pessoas fica em casa à noite, tá? Então, eu não uso of. Então, assim, você vai aprendendo essas situações através de exemplos, tá? Tem algumas regras que não tem como a gente explicar exatamente por quê. Eu, pelo menos, não sei explicar. Pode ter professores que consigam explicar, mas eu desconheço. Can I have some of this pie? Eu posso ter algum ou alguma desta torta? Isso seria um sentido literal. Na verdade, eu estou perguntando, eu posso pegar um pedaço dessa torta, né? Eu quero comer essa torta. Can I have some of? Aqui eu uso of. Yes, you can. But not all of it. Mas não toda a torta. Toda a torta não. You can have some of it. Você pode comer um pedaço, alguma parcela dele. Nós vimos que em algum vídeo anterior, pai é torta. Se eu falo que eu quero comer torta, eu posso dizer assim, I want to eat, ou I wanna eat some pie. Eu quero comer torta, alguma torta. O some aqui é um artigo indefinido. Ele é usado tanto para termos contáveis quanto para incontáveis. Eu posso falar some books, como eu posso falar some pie. Tanto para contáveis quanto para incontáveis. Então, quando eu falo some of it, some of this pie, algum pedaço ou algumas fatias dessa torta. Aqui eu não estou especificando a quantidade. Eu quero um pouco dessa torta. Seria alguma coisa assim, né? Se eu quiser especificar, aí você vai usar outras expressões, né? Você vai usar, por exemplo, a piece of that pie. Eu quero comer uma fatia. Mas mesmo assim, aqui, ó, você pode falar one piece, two pieces, three pieces. Você pode especificar a quantidade de fatias. Porém, você não sabe o tamanho das fatias. Ou seja, continua ainda no âmbito do intangível. Você ainda não consegue mensurar exatamente. I have many magazines. Eu tenho muitas revistas. I haven't read any of them yet. Eu ainda não li nenhuma delas, por exemplo. Então, eu tenho muitas revistas, ok. I haven't read. Por que eu usei o present perfect? Que é o verbo have, mais o verbo no participo passado. Porque eu não li, mas eu ainda poderei ler. Então, o present perfect é uma ação que eu estou sinalizando que eu nunca fiz isso, por exemplo, mas que tem uma conexão com o presente. Eu não fiz isso, mas eu ainda poderei fazer. É uma das aplicações, tá? Do present perfect. Existem outras. And in order to learn better the rules, para entender melhor essas regras do present perfect, I suggest you to search my videos talking about this verb tense. Eu sugiro que você procure os vídeos que eu falo do present perfect. Lá no título do vídeo, certamente vai ter alguma menção ao present perfect. E temos também os tempos perfeitos derivados disso, né? A gente tem o present perfect, temos o past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, past perfect, né? Então, os tempos perfeitos e seus derivados, né? Nós já vimos todos, eu já gravei sobre todos eles em alguns vídeos anteriores, tá? Só você procurar. Então, quando eu falo assim, I haven't read any of them yet, eu não li nenhum deles. Tem uma outra forma de eu escrever essa frase. Eu posso dizer assim, I have read none of them. Eu li nenhum deles.
Em português, gente, é comum a gente falar, eu não fiz nenhum dever. Eu não li nenhum dos livros. É comum a gente negar 2 vezes, né? Porque nenhum já é uma palavra que carrega uma ideia negativa. Em inglês, não. Em inglês, uma vez que você usou uma palavra negativa, que tenha no em alguma parte da composição do nome da palavra, você não pode conjugar o verbo na negativa. Então, eu já tenho uma palavra com no, então o sentido da frase, ele está todo na negativa. Então, eu não preciso colocar, na verdade, eu não posso colocar I haven't read none. Não, I have read none, ok? Ok. Now, we will see some examples. Agora nós vamos ver alguns exemplos, né? De utilização desses tempos verbais, tempos verbais. De utilização desses termos, né? All, any, no, none, né? Nós já vimos estudando esses tempos, essas expressões com bastante ênfase, né? Vários vídeos nós já falamos sobre eles. Então nós vamos continuar estudando esses termos, alright? Some people don't like their jobs. Algumas pessoas não gostam de seus empregos. I hope that's not your case. Eu espero que não seja o seu caso. Right? Because it's always better to work in something you like. Sempre melhor você trabalhar em algo que você gosta. Então, some people don't like their jobs. Aqui eu uso alguma preposição? Não. Né? E a gente viu que o some ele pode ser usado tanto para termos contáveis como incontáveis. Right? I stayed awake. Eu fiquei acordado. Ou I was awake. Most of the night. Eu fiquei acordado a maior parte da noite. Most of. Aqui eu tenho que usar o of. Alright? Let's see some more. Vamos ver mais alguns exemplos antes de eu finalizar o vídeo. O vídeo já tem 12 minutos, 13 minutos. A gente ainda tem possibilidade de ver alguns exemplos. Alright? Some of the questions you made are too difficult difficult to answer. Algumas das perguntas, né? Some of the questions you made, algumas das perguntas que você fez são difíceis demais para responder. Esse to que tem aqui, gente, ele não é o também, tá? Ele acaba sendo um advérbio que modifica o sentido de um adjetivo. O adjetivo difficult e o too. Então, too difficult, difícil demais. Too small, pequeno demais, tá? E assim por diante. Aí você me pergunta, precisa ser some of the questions? Não, aqui eu posso usar some questions. É uma outra forma de escrever, mas tem casos que eu não consigo intercambiar, digamos assim. Eu não consigo usar um ou outro. Então você tem que tomar cuidado aí com essa abordagem, right? All deixa eu me ver aqui. All children are beautiful. Todas as crianças são bonitas. Aqui eu tô fazendo uma generalização, né? All of children ou all children. Aqui eu uso all children. Tá? I haven't talked
to any of these people. Eu não conversei com quaisquer dessas pessoas. Não conversei com ninguém ainda. I haven't talked to any of these people. É um outro exemplo também. E que aqui é necessário usar preposição. Most of my friends live far from me. A maioria dos meus amigos mora longe de mim. Ó. Most of my friends live far from me. Então, most of. Eu tenho que usar of. Eu não posso colocar most my friends. Então, assim, tem algumas situações, gente, que para você entender, você realmente... Aqui, ó, para você entender que isso aqui não é sujeira, tá vendo? É marquinha, ó. Isso aqui, pelo menos, acho que é marquinha. Ah, até que é sujeira mesmo. Achei que era marquinha. É porque, às vezes, cai um negocinho aqui, aí depois eu tenho que passar um pano. Mas não é sujeira não, tá, gente? Então, quando eu falo assim, most of my friends, eu tenho que usar o of. Então, em inglês, gente, boa parte dos exemplos, eles acabam sendo referência. De tanto você visualizar os exemplos, você acaba internalizando a lógica de quando você pode usar, quando você não pode usar. Então, assim, não tem uma regra universal, uma receita de bolo para dizer usa of assim, não usa assado. Tem algumas dicas, evidentemente, algumas situações que eu uso, algumas situações que eu uso of, né? Any of them, some of them, most of something, some of, aqui por exemplo, é opcional. Então, é importante você ter contato com a maior parte de exemplos possível para você poder absorver esse tipo de conteúdo, right? But it's not too difficult. With time, if you study little by little, you'll get the idea. Aos pouquinhos você vai pegando a ideia, alright? See you next video. Bye bye. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.